Olá, a paz do Senhor Jesus. Espero que com você e com a sua casa esteja tudo bem. E hoje, mais uma vez, quero meditar junto com você que me ouve sobre a palavra do Senhor. E hoje o texto que nós vamos conversar vai estar em Josué, no capítulo 1, versículo 5, e diz assim: Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. O Senhor, nesses últimos dias, tem me tratado no que diz respeito à confiança. E em dias de adversidade, você é confrontado a buscar em Deus condições de permanecer firme. E é isso que eu tenho buscado nesses últimos dias, e eu louvo a Deus que por meio da palavra dele, ele me transmitiu alguns princípios que nós temos que nos apegar nesse momento para não esmorecermos em meio às adversidades. E esse texto ele é riquíssimo, que ele transmite exatamente o que precisamos, que em suma, resumo, você, em meio à adversidade, você olhar para trás e ver tudo que Deus já fez e olhar para frente, para o futuro e se agarrar nas promessas de Deus e na fidelidade dele para cumprir a sua palavra. E é isso que o texto narra aqui, e é isso que Deus quer para nossas vidas nesses nossos dias. A Bíblia inteira, ela é repleta de textos de pessoas que viveram adversidade. Eu posso dizer que a história bíblica, os personagens bíblicos, salvo raras exceções, viveram lutas, viveram momentos difíceis, momentos de desânimo, de apatia, alguns até beiraram a depressão, porque as aflições, as lutas, elas fazem parte da vida cristã e do nosso relacionamento com Deus. E eu entendo que as nossas lutas, elas não são um fator de Deus ter nos desamparado, mas não. As nossas lutas têm, dentre tantos outros motivos, pelo menos dois. O de nós nos conhecermos as nossas fragilidades e de Deus ser glorificado por seu cuidado para conosco em meio às adversidades. Para isso, uma coisa que eu aprendi: as lutas não se limitam ao nosso tempo. Elas são uma verdade que vai sempre acompanhar todo aquele que deseja ser fiel a Deus. É uma marca. Não tem como fugir disso. Para isso, Deus já nos deixou avisados na pessoa do Senhor Jesus que nesse mundo tereis aflições. Então ele não enganou ninguém, todos nós sabíamos que passaríamos por elas. Mas ele também nos dá recursos, nos dá as condições de conseguirmos superá-las. E é isso que eu quero trazer para você nessa noite. Uma receita de Deus para que nós possamos permanecer firmes em meio às nossas lutas, às nossas adversidades. O texto que nós lemos, ele narra um momento da história em que Moisés morre, um grande líder, todos conhecem a história de Moisés, o responsável, um canal de Deus, posso dizer assim, no povo sair do Egito, e Deus usa Moisés com poder, com autoridade. Moisés lidera o povo durante cerca de 40 anos na peregrinação pelo deserto, e Deus usa Moisés como um canal poderoso para orientar, para guiar o povo durante 40 anos no deserto. E no momento em que chega diante do cumprimento da promessa de Deus, que era de dar a terra prometida ao povo de Israel, esse grande líder, ele, por alguns fatores, ele morre. E aí Deus levanta Josué como a pessoa que iria substituir Moisés e iria ter a responsabilidade de levar o povo a tomar a terra prometida. Nesse contexto se desenrola o texto que nós lemos. Deus chega diante de Josué, essa pessoa que nós vemos que foi fiel a Moisés e, por consequência,
fiel a Deus, Deus levanta esse homem. E diante da grande dificuldade que ele iria enfrentar, diante da grande responsabilidade que estava sobre ele naquele momento, Deus lhe propõe uma das frases mais lindas da Bíblia. Que como ele foi com Moisés, ele também seria com Josué. A promessa de Deus, nessa frase, ele fortalece Josué. Por quê? Porque com essa frase, ele leva Josué a olhar para tudo o que Deus fez em favor de Moisés, todo o cuidado, toda a proteção, os grandes feitos do Senhor por meio da vida de Moisés e a fidelidade de Deus nessa trajetória toda até aquele momento. Há uma reflexão. Ele olha e isso fortalece Josué para aquilo que está para frente. Quando ele olha para frente, ele olha a promessa de Deus, que é: assim como fui com Moisés, serei com você. Diante das lutas que você vai enfrentar, eu serei contigo. E isso são dois fatores importantíssimos para conseguirmos ser vitoriosos nos nossos dias. Olhar para tudo que Deus já fez e olhar para frente, para o cumprimento das palavras do Senhor, das promessas dele, para a sua fidelidade para conosco. A história bíblica, ela é repleta de exemplos como esse. Vamos olhar só para pelo menos mais um, que é Jeremias. Jeremias, canal de Deus, levantado em dias de adversidade. Quantas lutas aquele homem enfrentou por ser fiel a Deus. Muitas, não vou citar aqui, que certamente o vídeo vai se tornar muito longo. Mas passou por muitas adversidades. Por quê? Foi boca de Deus, fiel ao mandamento do Senhor. E por causa disso, sofreu muitas afrontas. O povo em si, o povo de Judá, sofreu muito, padeceu muito. E foi parar no cativeiro babilônio. No cativeiro babilônio, nós vemos que as lutas continuaram, as adversidades continuaram, mas nós vemos o profeta Jeremias escrevendo um livro chamado, que nós intitulamos hoje Lamentações de Jeremias, aonde ele vai em diversos textos lembrar do sofrimento, sim, mas também fazer menção de que existia uma esperança. A esperança é que aquele Deus que permitiu eles passarem por aquele momento tinha lhes feito uma promessa. O convite sempre é esse: olhar para tudo que Deus fez e olhar para as promessas do Senhor. Jeremias, ele tinha total conhecimento da história de Deus com Israel, da história de Deus com Judá, e sabia também que existia e existe uma promessa de restauração. Deus prometeu, por intermédio da boca de Jeremias também, que assim como ele enviaria o cativeiro por causa da desobediência do povo, ele também traria uma restauração de Jerusalém. Jeremias olha para o poder de Deus e olha para a promessa e consegue permanecer fiel em meio ao cativeiro babilônio. Essa é a história que vai se repetindo ao longo da Bíblia. E a nossa história hoje. Lutas sempre virão. Nessa nossa peregrinação na Terra, momentos de adversidade nos acompanharão. E qual é o convite para conseguirmos ser bem-sucedidos? É olhar para tudo que Deus já fez por nós. Louvado seja Deus por isso. E olhar para frente, para as promessas dele. Olhar para trás e ver que até aqui o Senhor nos sustentou, nos guardou, nos protegeu. Quantos livramentos, quantas coisas maravilhosas o Senhor tem feito por nós sem merecermos. E olhar para frente, porque a Bíblia nos aponta para esse dia em que nós nos encontraremos com o Senhor. Há um dia em que não haverá mais pranto, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais dor, onde as agruras dessa nossa vida não mais nos atormentarão. Essa é a nossa esperança. Então, dentro desse princípio, do poder de Deus que já foi nos revelado pelos seus feitos por nós, e das suas promessas, da fidelidade dele em cumpri-las, isso deve nos impulsionar a viver nos nossos dias
entendendo isso, hoje passamos lutas sim, mas o nosso Deus é fiel e poderoso para nos sustentar diante delas. E para nós entendermos isso, é necessário entendermos esse particular. Deus cuidou de nós e Deus cuidará de nós e cumprirá suas promessas. Que Deus lhe abençoe, que essa verdade esteja em nossos corações. Como é difícil, mas Deus nos dê graça para conseguirmos viver essa verdade e permanecermos firmes em meio às adversidades. Que Deus abençoe a você e a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.